Bom, caros amigos, esse episódio do Cybercop, ele começa ali, tá ocorrendo no início, digamos assim, uma perseguição policial a uns sequestradores. Os sequestradores ali, eles sequestraram, eles tomaram posse, eles sequestraram um ônibus, e nesse ônibus tem crianças de uma escola e professoras. A polícia convencional não consegue dar conta dos sequestradores, do incidente ali. E o ZAC é acionado. O sinal de emergência toca lá. Enfim, os sequestradores são classificados como ultra perigosos. Enfim, o ZAC entra em ação. E aí, quando chegam lá os Cybercop, ali eles tentam, larguem as crianças, enfim, libertem as crianças, e os sequestradores não querem. E tem uma criança. Calma, cara, tem reféns no ônibus. Na hora que eles ameaçam atirar, enfim. E aí o Júpiter diz assim: soltem as crianças. E os sequestradores, eles despertam a raiva de Júpiter. E, ao despertar a raiva de Júpiter, ele manifesta a Cyberforça. Ele não chega a manifestá-la por completo, porque quando ele começa os seus olhos ficarem aquele laranja, quando ele começa a perder os sentidos, o Marte, digamos que ele salta para cima do Júpiter assim, e o tira dali e diz assim: calma, cara, tem reféns no ônibus. Júpiter, ele fica inconsciente quando ele manifesta a Cyberforça. E se ele manifestasse a Cyberforça ali, certamente ele mataria a todos que estavam no ônibus. Ele tem crianças e professores reféns. E essa é a questão ali desse episódio do Cybercop. O autocontrole de Júpiter para com a Cyberforça. Aí tá. Depois o Mercúrio e o Saturno, eles estão ali escondidos atrás de uma moita ali. E depois eles pulam por sobre o ônibus, enfim, conseguem desarmar os sequestradores e deixar os reféns livres. Mas a questão do autocontrole do Júpiter é de suma importância. E até a própria Destrap sabe que se a Cyberforça é um poder incrível que o Júpiter não sabe controlar. E no dia que ele souber que ele tem esse controle, ele vai se tornar muito forte. A Cyberforça é um poder que Júpiter ainda não tem a capacidade de controlar. Se ele aprender a controlar esse poder... Se isso acontecer, ele ficar mais forte, teremos um grave problema a enfrentar. Lá na base do ZAC houve um desentendimento entre o Akira e o Takeda. Mas por quê? O Akira, ele chama o Takeda e diz: seu amador, você quase destruiu o ônibus com crianças dentro, enfim. Aí o Takeda vai revidar: que é isso? Não sei o quê. E aí o Capitão Oda diz assim: olha, a Cyberforça é um poder incrível, mas eu acho que Marte tem razão. Takeda não sabe controlar a Superforça, a Cyberforça. E aí fica aquilo ali, o Takeda, ele foge, ele sai bravo. Enfim. Aí o que acontece? Lá na Destrap, o professor Floyd, enfim, ele fica responsável de armar um plano para dar um sono para Júpiter. E nisso aí já acontece ali um roubo de um caça do exército. E esse caça, quem rouba ali é um velho, ou uma barba, enfim. Ele chega lá escondido por ali, digamos assim, por um bueiro, enfim, subterrâneo.
Ele rende o guarda que está ali, o policial, rouba o cartão do guarda e acessa ali onde está o local onde está o avião. E depois ele leva o avião para o esconderijo, onde está o Barão Kageyama. Esse homem, na verdade, ele é um espião e ele foi contratado pela DCAP. E aí tem uma hora que ele diz assim, olha, quando ele chega com o caça ali pro Barão Kageyama, ele diz, olha, esse caça é melhor do que eu pensava, enfim. Acho que eu vou exigir o triplo do pagamento do contrato. E aí ele tenta disparar contra o Barão Kageyama, ele dispara, mas não acontece nada contra o Barão Kageyama. E aí eu vou usar assim o termo muito entre aspas, o escorpião mecânico do Professor Floyd, que é tipo aquele que estava no pescoço do criador do Doberman. É o mesmo escorpião, ele também apareceu num outro cenário agora, nos episódios que nós vimos aqui nos episódios. Ele aparece mais uma vez. E aí ele é anexado no avião, no caça. E quando o espião tenta disparar novamente contra o Professor Kageyama, contra o Barão Kageyama, não acontece nada, não sai disparo nenhum. E o Barão Kageyama diz, olha, já era, tua função já acabou. Os nossos computadores já analisaram toda a função, toda a atividade, estudaram tudo do caça. Enfim, e daí o espião ele é expulso do avião, ele sai do avião assim, e fica sob o controle desse, digamos assim, desse escorpião mecânico do Professor Floyd. Comandado literalmente pelos computadores da DCAP. E o Júpiter está tendo ali nesse momento um sonho. Na verdade é um pesadelo. Ele encontra o Júpiter. Júpiter? O que você quer? Júpiter! Júpiter! Pare, vamos! Pare, Júpiter! Takeda está tendo esse pesadelo. Ele encontra o Júpiter. Júpiter aparece. E aí ele está vindo de encontro ao Takeda e o Takeda diz, Júpiter! Júpiter! Não! Não! E o Júpiter está cada vez mais se aproximando e tem uma hora que ele pega o Takeda pelo pescoço. E aí quando ele está pegando o Takeda pelo pescoço, o Takeda se acorda desse pesadelo. Enfim. Aí tem uma hora, toca o alerta lá no Zack para eles entrarem em ação sobre o roubo desse caça. E esse caça, a unidade cyber dos Cybercops, as unidades cybers não têm capacidade, na verdade, de enfrentar um caça desse. Não foram projetadas para isso. Mas enfim, eles vão. E quando eles estão saindo ali do Zack, saindo ali do quarto do alojamento ali do Zack, eles estão indo, recebem a notificação, o caça foi roubado, tal. E quando todos estão saindo, a Shimazu avisa. O detetive Takeda não vai participar, digamos, ele vai ficar detido. E lembra que teve um episódio que o Takeda já ficou detido naquele que eles tinham que cuidar da garota, dos computadores, enfim. E aí os Cybercops, os demais, lutaram sem ele. E dessa vez o Takeda ficou detido novamente. E aí enquanto o Takeda está detido, os demais vão procurar o Siga, que é o caça lá. E o Siga ele tem um sistema. Ele usa um sistema, esqueci o nome do sistema, é um sistema diferente que não permite que ele seja captado pelo sensor, as antenas do Saturno. Aí, em determinada feita, eles encontram, o Saturno consegue detectar um míssil. E o míssil está chegando muito perto. E o míssil explode uma hora. O Júpiter, ele tenta, certa feita, eles estão com a Cyberarma. Ele tenta disparar e enfrentar o caça. E todos os amigos deles estão recuados e dizem, Júpiter, saia daí!
você tá louco, isso não é trabalho para a polícia, enfim. Tem uma hora que ele é, de certa forma, próximo dele é atingido, e o Júpiter cai ali sobre, ele é coberto no pedras, ele tá em perigo, digamos assim. Tá abatido ali. E todos ali estão recuados no canto. E lá no alojamento tá querendo ver aparece na televisão, caça, anda causando tal e tal coisa na cidade, enfim. E aí ele vai correndo pra aquele espécie de trailer, que é ali a base de transformação. Ele vai se transformar e ele lembra, mas é uma rebeldia. E o Oda tá perto. E ele diz assim, capitão, permita que eu vá, enfim, eu vou me controlar, eu vou ser um bom policial. Ele dá uma explicação, o Oda que agrada o Oda. E o Oda diz assim, porque o Oda tinha dito pra ele, se tu causar problemas quando tu estiver inconsciente, não haverá desculpa. E aí ele dá uma resposta que agrada ao Capitão Oda, e o Capitão diz assim, Takeda, vá, eu esperava essa resposta de você. Quando... Capitão, por favor, me deixe ir. Se você causar problemas enquanto estiver inconsciente, Acho que não vai acontecer. depois não haverá desculpas. Mas é que eu tenho fé em mim mesmo. E ainda que esteja inconsciente, ou sob qualquer condição, não deixarei de praticar o bem. Takeda, eu esperava que dissesse isso. Capitão. Quando você estiver inconsciente, eu vou te despertar. E aí ele entrega pro Takeda um dispositivo que vai ali, depois aparece. Esse dispositivo ele vai no braço do Takeda. E o que é esse dispositivo? Para que ele serve? No momento em que o Júpiter estiver inconsciente, esse dispositivo será acionado ali pelo computador do Zack e vai despertar o Júpiter. Enfim, chega lá o Júpiter, enfim, se transforma e vai. E aí ele chega lá e ele pergunta aos seus companheiros, onde está o Marte? Aí respondem, ele está lá, enfim, ele está em perigo porque a sua armadura é fina. Aí o Júpiter disse, mas por que vocês estão aqui parados? Aí ele disse, porque nós não conseguimos sair daqui, eles estão encurralados num canto ali. Aí ele disse, então me deem cobertura. E aí eles dão cobertura pro Júpiter, e o Júpiter pula ali por sobre os prédios e vai de encontro ao Marte. E aí ele pergunta, Marte, onde você está? Onde você está? Onde você está? No meio daqueles escombros. E o Marte responde, eu avisei para não vir, enfim. Aí o Marte sai meio que joga as pedras pro lado ali. E aí o visor do Marte ele tá danificado, ele tá quebrado ali e ele só tá vendo os ciscos, ele não tá tendo a visão ali. Enfim. E aí o Júpiter vai de encontro, vai tentar procurar o caça, enfim, e tem uma hora que o Marte ele tira, como ele não está visualizando, ele retira com a sua mão ali o seu capacete e aí aparece ali uns choques e um anúncio, um aviso dizendo que é perigoso tirar o capacete com a mão, aquela parte da armadura com a mão, enfim. E aí ele tá recebendo ali de certa forma a cobertura do Júpiter, que o Júpiter tá com a cyberarma. Imagina ele disparar sem a armadura completa ali. E aí tem uma hora que o Júpiter ele vai manifestar a sua força e ele tá indo de encontro assim. E aí o Marte fala pra ele, Júpiter, é você? Júpiter, é você? E aí lá os demais companheiros dele já percebem, ele está inconsciente. Aí o Marte diz assim, olha, saiba que eu não vou aceitar um herói sonâmbulo. Júpiter! Saiba que não vou aceitar um herói sonâmbulo. Então, que tal preparar um cafezinho bem forte para me acordar? Júpiter, é você? Ele conseguiu! E aí o Júpiter fala assim, quando ele está em direção ao caça. Então prepare para mim um café
para me acalmar, ou sem açúcar, que foi a mesma coisa que falaram para ele na hora que estavam saindo quando ele foi detido. Aí o pessoal percebe, ele tomou, ele está consciente, ou seja, o Júpiter passou a controlar, ele conseguiu enfim controlar a Cyberforce. E aí quando ele está manifestando essa Cyberforce, o dispositivo aquele que o Capitão Oda deu para ele é acionado lá. O Yazawa tenta, no computador do Zack ali, acionar e diz, ó, a força do Júpiter está aumentando cada vez mais, enfim. E aí o Oda tenta, desperta ele no computador, e aí o dispositivo não aciona, o dispositivo falha. Tem uma hora que o dispositivo sai do braço do Júpiter. E aí lá no computador do Zack o Yazawa está dizendo, ó, a força do Júpiter está aumentando cada vez mais. Está além da unidade Cyber, enfim, da capacidade da unidade Cyber, enfim. Mas aí o Júpiter manifesta a Cyberforce ali, e o Akira também dispara. E aí o caça, ele é destruído. O caça é automaticamente o escorpião mecânico ali da Destrar. A Tóquio volta a ter segurança, porque o avião ia atacar a Tóquio, ia destruir Tóquio. E o Júpiter passa a controlar a Cyberforce. E aí a Destrar fica impressionada. Bah, nós temos um inimigo mais poderoso agora. E mais uma vez o Cybercop vence. E dessa vez o autocontrole de Júpiter, que foi o ponto principal desse capítulo, foi alcançado.